em Romanos capítulo 10. Eu vou ler, os irmãos acompanhem. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei, viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Por isso Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata eu vos provocarei a ira. E Isaías a mais se atreve a dizer: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, a Tua palavra é clara, a Tua palavra, ela traz para nós o alimento que nós precisamos. Nós, Senhor, precisamos do Teu agir, pois verdades espirituais só se discernem espiritualmente. Capacita-nos, Pai, nesse momento para entendê-la, para compreender, para assim, Senhor, dirigir os nossos passos. É o que eu peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando nós vamos analisando a sequência de pensamento, por isso que é interessante você sempre guardar o assunto que foi falado na semana passada e depois o outro, porque nós estamos estudando uma carta no qual Paulo vem fazendo a sua argumentação. Nenhum desses estudos é livre do outro. Todos eles são feitos baseado naquilo que já foi falado. Quando a gente chega nesse momento, tendo Paulo falado tudo o que ele disse até agora, de como que Deus nos salvou antes da fundação do mundo, como Ele nos escolheu, colocou nosso nome no livro da vida, de como Ele adotou em Cristo Jesus aqueles que vão ser salvos, como Ele nos deu o Seu Espírito, como fez esse Espírito agir em nós, e tudo isso de modo irrevogável, dando ao escolhido de Deus a segurança de que nada poderá afastá-lo do seu Salvador. E depois, como estudamos no estudo passado, de falar dos perdidos, daqueles que não foram alcançados pela sua misericórdia, daqueles que não foram escolhidos, daqueles que não foram salvos e estão irremediavelmente perdidos. Paulo agora entra no assunto improvável.
ele fala agora de evangelização. Um colega meu do seminário, ele, uma vez estudando Romanos, ele diz assim: evangelizar para quê? É perda de tempo. Se os salvos já são salvos, se os perdidos já estão perdidos, é perda de tempo, é algo inútil a gente tratar a respeito de evangelização. Acontece, irmãos, que Cristo mandou evangelizar, e não nos cabe questionar o agir de Deus, e muito menos se as pessoas vão crer ou não. Eu gosto muito quando Deus manda Ezequiel pregar e diz: eles não vão te ouvir, mas eles vão saber que no meio deles houve um profeta. Jesus, ele não nos deu uma ordem para questionar, ela tem que ser obedecida. Você tem o dever de pregar o Evangelho, falar para as pessoas das boas novas do Evangelho, falar que Jesus salva. Em Atos 18, registra a visita de Paulo à cidade de Corinto. Lá ele pregou o Evangelho e muitas pessoas creram. E isso levantou vários opositores e vieram querendo matar a Paulo. E Paulo, para que ele não desistisse, à noite Deus mandou que ele tivesse uma visão, no qual Deus lhe disse: Paulo, não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Diz que ele permaneceu 1 ano e 6 meses ali, ensinando entre eles a palavra de Deus. Veja que Deus não deixou que Paulo desistisse de pregar ali, pois daquela cidade havia muitos escolhidos, os quais Deus queria salvar, e eles somente seriam salvos se ouvisse a pregação do Evangelho, se ouvisse a palavra de Deus. Na oração sacerdotal, acabamos de falar a respeito, Jesus, ele afirma que rogava pelos seus escolhidos, por aqueles que já haviam crido e por aqueles que ainda viriam a crer. Se fosse inútil pregar, então Jesus, ele não nos daria a ordem de ir e pregar até os confins da terra. Compreendemos, pois, essa questão. Deus, ele condenou todos os homens em Adão. Depois de condenar todos os homens, Deus escolheu salvar de entre os condenados uma quantidade que ninguém sabe quantos. A gente sabe, baseado em Apocalipse, que a multidão de redimidos é composta de muita gente, é uma multidão. Perdidos e salvos estão nesse mundo espalhados, vivendo juntos. Entre os perdidos estão muitos salvos, que ainda não sabem que são salvos, pois não se conscientizaram dessa verdade. São salvos na ótica divina, porém para eles mesmos e para os outros, eles ainda estão perdidos e precisam ser conscientizados da boa nova do Evangelho. Quando eles ouvem o Evangelho, eles sabem que aquela palavra é para eles, então eles dizem: eu creio, e assim tomam consciência da salvação que já estava preparada desde antes da fundação do mundo. Estão como os discípulos de Emaús, lembram lá? Daqueles dois que iam caminhando com Jesus, e eles, diz o texto, que eles, ao ouvir Jesus, algo ardia em seus corações. Essas pessoas que estão perdidas, precisam ouvir o Evangelho, para que elas tomem conhecimento dessa verdade superior espiritual, que envolve as suas vidas. Quando eles ouvem, eles creem. Os outros ouvem, nada acontece com eles. Como que diz em Atos 13:48, os gentios ouvindo isto regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. Veja o que o texto diz: e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Não foram todos que ouviram que creram, mas creram todos aqueles que o Pai já tinha destinado para a salvação. Nós temos de pregar o Evangelho, para que os escolhidos, aqueles que estão vivendo perdidos, tomem conhecimento da salvação que foi providenciada por Cristo, se apossem dela, abandone o mundo e glorifique a Deus com a sua salvação. Enquanto permanecemos calados, muitos salvos estão sofrendo ainda como se fossem perdidos. A evangelização tem um caráter urgente na ótica divina, não podemos protelar nessa tarefa. Hoje nós vamos falar sobre conhecendo aspectos da evangelização. Esse texto vai falar a respeito disso. Vamos evangelizar? É necessário evangelizar? É.
Vamos aprender um pouco mais. Do versículo 1 ao versículo 4, ele vai nos mostrar que grande parte do alvo da evangelização da igreja está dentro da igreja. Veja que Paulo, quando ele fala a respeito, ele começa dizendo do seu desejo de que, lembra, né, até aquele momento, os crentes, vamos dizer assim, a figura da igreja eram os judeus. E Paulo se refere aos judeus dizendo que eles têm zelo, que o seu desejo é que fossem salvos. Então, eles faziam parte da igreja, mas eles não tinham Cristo, precisavam se converter. Então, a gente vê aqui que grande parte do alvo da evangelização são nossos irmãos. Muitos que estão sentados do nosso lado, muitos que já frequentam a igreja há muito tempo, precisam conhecer o Evangelho. Olha, nós temos de reconhecer que a cristandade está muito distante do ideal para os seus discípulos. Nós temos visto constantes confusões entre denominações, igrejas que se julgam superiores às outras, que inferiorizam as outras, brigas entre elas, brigas entre irmãos, desrespeito de líderes com seus liderados, desrespeito de liderados com os seus líderes. Um evangelho humanista, e por humanista eu falo daquele que é centrado na vontade dos homens, no desejo humano, na satisfação das suas necessidades. Esse evangelho nunca foi o evangelho de Cristo. Muitos dos membros de igreja não saberiam explicar o que Cristo fez por eles. A maioria diria que estão na igreja por sua decisão e falariam dos seus esforços pessoais, e poucos saberiam falar sobre a salvação e do que Cristo fez por eles. Muitos dos ditos evangélicos não possuem intimidade nenhuma com Deus, desconhecem por completo as Escrituras e não sabem orar, porque nunca dedicam um tempo de oração, mesmo que seja pequeno, para falar com Deus. Muitos nem ao menos o nome da sua igreja conhecem. Aqui várias pessoas que já chegaram aqui na igreja, perguntam assim: você já é crente? Eu já fui um tempo da igreja. Qual é a sua igreja? O marido vai e olha para a esposa: como é que é o nome da igreja mesmo? E o pastor, não conhece o nome da igreja, não conhece o nome do pastor, porque o pastor nunca os pastoreou, nunca dirigiu a sua vida. Então, assim, essa é a situação de muitos. Desconhecem o que é ser discípulo de Cristo, não seguem os ensinamentos dele, não o representam, não são cristãos que estão ali para representar o Cristo Salvador, são teologicamente analfabetos, não têm um mínimo conhecimento teológico, mesmo que simples, precisam aprender mais de Cristo. Milhares de evangélicos não conhecem o Evangelho, nunca pararam para pensar na sua situação de miséria espiritual, se julgam superiores, não sabem que por serem pecadores e miseráveis, Cristo teve que dar a sua vida por eles. Julgam-se espiritualmente santos, sem pecados, e por isso exigem tratamento especial, porque aprenderam que devem ser bajulados para permanecerem na igreja que fazem parte. A maioria deles é enganada por líderes inescrupulosos, e a culpa é deles, pois tendo a Bíblia nas mãos não gastam tempo para lê-la. Lá em 2 Tessalonicenses diz que por quererem viver na mentira, Deus levanta o mentiroso para mentir, para que eles sejam condenados, porque preferiram crer na mentira em vez de crer na verdade. Veja que eles recebem todo tipo de conceito espiritual sem nunca questionar se é verdade ou não. São analfabetos por opção. A religião é um dos maiores inimigos da salvação. Como assim, pastor? Essa informação parece estranha, mas não é. Muitos brasileiros são tão religiosos que não têm espaço das suas vidas para arrependimento, muito menos para Jesus. Outros estão tão presos a princípios da sua própria denominação que rechaçam qualquer ensinamento bíblico doutrinário. A sua denominação, o seu pastor é a verdade, mesmo que a Bíblia lhes ensine o contrário. Quando Paulo esteve em Atenas, ele viu uma quantidade enorme de ídolos, e ao se referir aos atenienses, ele disse: em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Veja que Paulo reconhece que eram religiosos. Eles eram religiosos, mas não conheciam o Salvador, adoravam a todo tipo de ídolos,
mas Deus para ele não passava de um ser desconhecido. Religiosos pensam que não precisam de salvação. Assim foi com os fariseus, com os saduceus, com os escribas. Eles, aos seus olhos, eram tão fiéis à própria lei que rejeitavam o Messias. Por serem religiosos, eles se distanciaram da graça. Espíritas se satisfazem com as suas boas obras. Testemunhas de Jeová se qualificam à salvação com a sua evangelização semanal. Muitos crentes se acham puros demais, conhecedores demais para precisar da salvação e para terem necessidade de mais ensino da palavra. Por tudo isso, pastores têm gasto mais tempo tratando de problemas internos da igreja, com membros de igreja, do que pregando o evangelho às pessoas que estão lá fora. Para direcionar a evangelização para esses que estão dentro da igreja, foi que Paulo disse: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus, a favor deles, são para que sejam salvos. Paulo já tinha dito isso no texto estudado anteriormente. Seu desejo era de que os judeus fossem salvos. Eram pessoas que conheciam a Deus, conheciam o seu poder, conheciam as suas promessas. Mas como Jesus não era o que eles esperavam, eles o rejeitaram. Esse mesmo desejo deve inundar o nosso coração de querer que as pessoas conheçam profundamente a Cristo. Devemos lutar pelos nossos irmãos que estão cegos, mesmo dentro das igrejas, porque muitas vezes o comportamento deles desqualifica como crentes. Paulo diz: eu lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com conhecimento. Não basta ter zelo por vir à igreja falar alto, gritar, ou cantar alto, ou não adianta ter esse zelo, precisa ter o entendimento do Evangelho. Basta ler os Evangelhos, basta ler o livro de Atos dos Apóstolos, e nós veremos como que os judeus se tornaram adversários de Cristo e de seus discípulos. Eles erravam, porque eram zelosos daquilo que acreditavam. Paulo, por exemplo, ele caiu nessa armadilha. Quando ele foi alcançado por Cristo, ele tinha pedido cartas com autorização para prender e matar discípulos de Jesus. E isso fez por ser zeloso com a religião. Eles conheciam os relatos sobre Deus, mas não conheciam a Deus. Ouviram falar muito de Deus, mas aos seus olhos nunca ouviram, seus corações nunca se tornaram sua habitação. Assim estão muitos dentro das igrejas e nas religiões conhecidas. São pessoas honestas, são pessoas corretas, são respeitáveis, porém não tendo conhecimento de Cristo e do seu Evangelho, eles estão perdidos. No seu zelo religioso tem sido usado como veneno que os cega para verem a luz do Salvador. Se você chega num católico e quer pregar o Evangelho para ele, os ídolos impedem deles ouvir o Evangelho, porque não precisam desse intercessor Jesus, porque já tem vários outros. Não precisa da salvação, porque a própria reza da Maria diz que ela vai dar a salvação na hora da morte do pecador. Então, para que outro Salvador? Sobre os judeus, Paulo disse: porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Os judeus, eles tinham o prazer de dizer que obedeciam à lei. Só que a lei nunca foi dada para salvar ninguém. A lei era para mostrar que todos somos pecadores e não conseguimos obedecer. Então carecemos de Cristo, do sangue de Cristo, da morte do Messias que foi prometido lá no Antigo Testamento. Então, por querer a justiça própria, rejeito a justiça de Cristo. Enquanto o crente estiver na igreja, achando que ele vai ser salvo por aquilo que ele faz, por aquilo que ele vive, pelas suas obras, enquanto não se sujeitar à justiça de Cristo, que é dada por Cristo, na dependência de Cristo, estará como judeus, perdidos. Esses religiosos são muito justos, mas são tão justos que rejeitam a necessidade da justiça de Cristo sobre eles. Não se sujeitam à verdade, não aceitam que são carentes, necessitados e desesperadamente perdidos, pois estão cegos por causa da sua religião.
Jesus fala sobre religiosos que chegarão diante dele e falarão das suas obras, daquilo que fizeram em nome de Deus, da sua pregação, das suas ações milagrosas. E Jesus vai dizer o que para eles? Apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Para religiosos, para crentes, gente de igreja. Falar sobre o nome de Jesus, sem nunca conhecer, não adianta. Lembra daqueles que tentaram expulsar o demônio falando o nome de Jesus? E os demônios se levantaram e deram uma surra neles. Estiveram tão perto do Salvador e da salvação e no final se perderam. Por isso Paulo nos incita a evangelizar os que estão perto de nós, os nossos filhos, a nossa esposa, o marido, aqueles irmãos que estão perto de nós. Devemos então abrir os seus olhos para ver que eles não basta fazer parte de uma igreja para ser salvo, preciso crer e depender de Jesus para entrar nos céus. Nós não ofereceremos nada para Deus, nós apenas aceitamos Cristo pela fé que Ele mesmo nos deu. Devemos cuidar então de nós mesmos, conhecer o Evangelho de Jesus, viver os seus ensinamentos e depois crer e vivendo, nós vamos então pregar o Evangelho para os nossos irmãos. Há muitos deles que precisam conhecer o Evangelho. Mas, meus irmãos, em segundo lugar, nós veremos que não é tarefa da igreja questionar o destino dos ouvintes, mas mostrar-lhes o caminho. O versículo 5 a 8 vai mostrar isso. Não é nossa tarefa questionar quem vai para o céu e quem não vai para o céu. Isso somente Deus sabe, é o mistério de Deus. É comum ver pessoas pregando o Evangelho e dizem, vocês vão todos para o inferno. Aí alguns criticam, não dão ouvidos e a pessoa logo pensa, esses aí estão todos perdidos. Aí a pessoa vai lá e prega o Evangelho para alguém, a pessoa diz, eu aceito, vai para a igreja, e a gente logo diz, não, esse agora está salvo, porque ele creu, se converteu, se batizou, agora esse está salvo. Acabamos de ver que muitos estão dentro de igreja sem nunca terem conhecido a Cristo. Quantos daqueles que ficam anos da igreja e abandonam tudo e caem no mundão de cabeça? Muitos desses irão para o inferno, cheios de conhecimento bíblico, porque eles nunca conheceram o Salvador e nunca dependeram dele. Nós julgamos que o destino deles é certo, por terem se tornado membros de igreja, só que nós os enganamos. Jesus disse aos judeus, em verdade vos digo, que publicanos e meretrizes vos precederão no reino de Deus, porque João veio a vós no caminho da justiça e não acreditaste nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram, vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditares nele. Jesus disse essas palavras para os homens mais religiosos da sua época, zelosos, frequentes ao templo, fidelíssimos do dízimo, do entro, do cominho. E Jesus está falando que esses homens, puros aos seus olhos, não conhecem, e que pecadores e publicanos vão chegar nos céus, e eles não vão. Paulo, ao tratar sobre a evangelização, ensina que não nos compete questionar o destino da alma dos nossos ouvintes, porque a nossa tarefa é pregar que Jesus morreu pelo pecador, e se a pessoa crer, ele vai para o céu, se a pessoa não crer, ele vai para o inferno. Mas se a nós não cabe dizer quem vai crer, quem não, porque pode ser que uma pessoa diz que crê, e ela não creu, mas entrou para a igreja. E pode ser que outra, aquela semente do Evangelho, fique lá guardada no seu coração muitos anos. E talvez no último momento da sua vida ela diz, Senhor, aquela palavra que eu escutei há 20 anos atrás, que o Senhor me ama, o Senhor me ama mesmo, eu quero ir para o céu com o Senhor. Vai ver, essa pessoa lá na frente, que teve uma vida toda perdida, ela vai ser salva, enquanto aquele que esteve na igreja não o será. Nós temos a incumbência de pregar o Evangelho, mostrar o caminho santo e ser luz para que essas pessoas encontrem o caminho. O julgamento não nos pertence, pois também nós somos julgados. Viver de acordo com a lei é bom, evita problemas e confusões. Paulo disse, ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei, viverá por ela. Isso é verdade. O homem honesto é respeitado pela sociedade. As portas se abrem para ele.
O desonesto tem um repúdio, tem a desconfiança de todos. Aquela pessoa mentirosa é rejeitada. Aquele que fala sempre a verdade é aceito. O fiel é desejado, o infiel é rechaçado. Muitas pessoas dizem que são quase crentes. Não têm vícios, não se envolvem em confusões, são maridos e mulheres fiéis, são bons pais, respeitados por todos. Só que isso não faz um crente. Essa vida honesta é um dever de todos, porém, não será por ela que uma pessoa será aceita nos céus. Paulo disse, viverá por ela. Só que essa pessoa terá uma vida tranquila na terra, sem se preocupar com polícia, sem medo de línguas más, sem culpa no cartório. Ela viverá em paz por viver essa vida, mas não receberá a salvação por ela. A pessoa que vive dessa maneira, aos olhos de muitos, merece a salvação. Ela merece ser salva, porque é uma pessoa tão boa. Não se esqueça que somente os méritos de Jesus é que nos qualificam para entrar nos céus. Deus, Ele escolheu salvar o homem somente através de Jesus. O pecador, mesmo que tenha uma vida exemplar, se não tiver Jesus como Salvador e se não depender dele, será rejeitado por Deus. Irá para o inferno com toda a sua honestidade e vida zelosa. Por isso não podemos julgar quem irá para o céu. E o ladrão, se o ladrão vai para o inferno, o ladrão da cruz, mesmo tendo tido uma vida desonesta, que o levou à cruz. Nos seus últimos momentos de vida, ele clamou a Jesus, e Cristo o ouviu. Ele creu em Cristo e foi salvo. Jesus disse que ele foi salvo. Ele levou uma vida desonesta, mas recebeu fé para crer, e essa foi a causa da sua salvação. Não nos cabe julgar se este ou aquele será salvo por causa das suas atitudes. Para não incorrermos nesse risco, Paulo disse, mas a justiça decorrente da fé diz, não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para trazer do alto a Cristo. Quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Que fique claro, a nossa tarefa não é questionar se um vai para o céu ou outro vai para o inferno. Não discuta sobre o destino que a pessoa aparenta ter. Prega-lhe o Evangelho, esse é o nosso dever. Quem sabe aquela prostituta, aquele traficante lá da rua que fica lá, que talvez até tenha matado alguém, aquele viciado que está totalmente perdido, quem sabe ele é um dos escolhidos de Deus, que precisa saber que que o Evangelho é para ele, que o amor de Deus é para ele, que ele precisa, conhecendo então, abandonar tudo isso. Eu vou citar o que eu acabei de conversando com o Eudes agora há pouco, há alguns anos atrás, quando na época do seminário eu sempre pegava o ônibus ali no terminal de ônibus do Targuá Center. Ali tinha um banheiro público onde vários homossexuais ficavam ali na sua prática de pecados. Uma vez eu vi um trajado, todo afeminado, e eu cheguei perto dele e disse, você sabia que tem jeito? Jesus dá jeito. Ele, hã? Aí quando eu repeti, ele me xingou e foi embora. No dia seguinte ele apareceu de novo. Eu estava sentado lá, era o meu horário de pegar o ônibus, e ele chegou e disse, tem jeito mesmo? Eu disse, tem. Jesus morreu por você, e eu não tinha muito tempo, fui bem incisivo na pregação do Evangelho para ele. E ele desapareceu. Todo dia ele ficava lá, nunca mais eu o vi. E aí, passados uns 6 meses depois, eu o encontrei no centro da Guatinga e disse, eu conheço aquele rapaz. Eu conheço. De onde que eu conheço? Aí eu me lembrei. Ele estava barbudo, não tinha roupa de afeminado, estava vestido com roupas normais. Eu disse, graças a Deus. Aquela palavra que foi dada para ele, tocou o seu coração e foi transformado. Ele era um escolhido de Deus. Ele só precisava ouvir o Evangelho. Então veja, o que nos cabe porém o que se diz, a palavra está perto de ti, na boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Não temos que criar fábula para chegar ao coração das pessoas. Nós temos de ter a palavra na boca, na mão e no coração. Temos de crer nela e pregar o que está escrito nela, como acabamos de falar, né, meu irmão? Temos que pregar o que a Bíblia diz. É o teor da Bíblia que é salvador. O seu conteúdo traz vida. Então, nós temos aqui o ensino de que somos incompetentes para julgar sobre o destino de quem quer que seja, ou para julgar.
Não temos condição de saber quem será salvo e quem será condenado, essa não é a tarefa, mas temos a incumbência de termos sempre em nossas mãos, na nossa boca, a palavra de Deus, pois essa traz o Evangelho que é poder de Deus para a salvação daquele que crê. Cumpramos então o nosso dever, tenhamos sempre a palavra de Cristo junto de nós, enchamos dela o nosso coração, então estaremos capacitados para oferecer esse conteúdo para quem está perdido. Mas em terceiro lugar, o texto nos apresenta que a igreja, ela não pode escolher o alvo da evangelização, ela tem que pregar. Nós vimos no livro de Atos dos Apóstolos, que o Espírito Santo, direcionando os pregadores a lugares diferentes, e também impedindo Paulo de pregar em outros lugares. Por quê? Talvez algum deles estava sendo deixado de fora da evangelização. A igreja errou muito no decorrer da história. Ela foi conivente com erros, com culturas separatistas. Nos Estados Unidos, por exemplo, que é formada, a maioria deles, por cristãos que vieram da Inglaterra, muitos escravos negros foram tratados como bichos, como se não tivessem alma por causa da cor da pele. E eram crentes que agiram dessa maneira. Há uma disposição muito maior para abrir igreja em bairros ricos do que na periferia. Será por quê? Pastores preferem pastorear igrejas em grandes centros, enquanto igrejas do interior padecem, carentes de um ensino de qualidade e sem esperança de serem pastoreados. A diferença de classes, o poder financeiro e o preconceito têm levado igrejas a direcionar os seus esforços missionários para grupos que melhor se adequam aos seus princípios. Lidar com pessoas sujas, mal cheirosas é difícil. Pessoas que viveram a vida em pecado causam arrepios dos membros das igrejas quando chegam com seus costumes de uma vida inteira. Por isso a igreja os deixa de lado, sem a assistência necessária. Agindo assim, estão escolhendo para quem pregar. É como se escolhessem quem deve ser salvo ou não. Paulo nos direciona para a compreensão de como deve se comportar um convertido verdadeiro. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, se em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Não fala se a pessoa for branca, se ela for negra, se ela for rica, se ela for pobre. Diz porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. O coração, mente e ação. Muitos proclamam o Salvador sem que ele habite o seu coração. Esses se perdem. Outros têm em seus corações, mas não têm coragem de viver o Evangelho. Se escondem, são tímidos. E aí então eles não representam o Evangelho. Esses serão salvos, mas perderão muitas oportunidades de viver a fé que receberam em seus corações, não vão ter a experiência de viver com Deus durante mais tempo. A fé recebida deve ser acolhida no coração, deixando que ela transforme, dê vida, dê alegria. Tendo o coração sido transformado pelo amor de Deus, a boca não ficará calada e não pode ficar. Ela deve proclamar o que Deus fez no coração. Ao pregar a quem quer que seja, devemos levá-los à fé em Cristo. Uma vez tendo recebido como Salvador, devemos levar o convertido a proclamar a sua fé. É necessário que o convertido proclame que ele foi liberto. Tenha coragem de afirmar que o mal não reina mais em seu coração e que tem um novo Senhor. É por isso que, ao nos enviar a pregar o Evangelho, Jesus nos diz que devemos ensinar o convertido as palavras de Cristo e temos de levá-los à confissão, ao batismo. Segundo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 3, 21, ele diz que o batismo não é a remoção da imundícia da carne, mas é a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Batismo não salva. Batismo, ele marca o início do crente na nova vida. É como um sinal do crente, é o sinal daquele que crê que agora vai viver para o seu Senhor. O convertido não ficará puro com o batismo, mas vai iniciar o processo da purificação. O batismo exporá que se passa em seu coração, vai dirigir os seus pensamentos. As forças das trevas saberão que perderam, que não tem mais o domínio sobre ele.
Agora ele é um ser de Deus e caminhará para o encontro com Deus. Uma amiga tinha um círculo de mulheres influentes, mulheres importantes da sociedade aqui de Brasília. E ela uma vez, a empregada dela diz assim: Dona Beth, eu posso ficar para o estudo? Ela ficou preocupada, porque as pessoas que viriam eram engenheiras, advogadas, juízas, pessoas da alta sociedade, gente que iam todos eles de motorista particular, pessoas com doutorado e tudo mais. E ela, tudo bem, você pode ficar e assistir. E a empregada doméstica dela ficou lá sentada. Depois de acabar o estudo, a maioria foi embora. Aí a empregada chegou assim: ô, Dona Beth, que maravilha que é o que Deus fez por nós. E aí ela descreveu tudo aquilo que Deus fez por ela. Veja, a Dona Beth estava escolhendo para quem pregar. Ela se preparou para pregar o Evangelho para as mulheres influentes de Brasília. Só que quem realmente entendeu aquela pregação foi a empregada doméstica. Para completar o seu argumento, Paulo aqui afirma: porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Paulo usa e repete a palavra todo, para mostrar que para Deus ninguém é melhor ou pior, que a cor da pele, que o tamanho do saldo bancário, que o grau de instrução não tem a mínima importância para Deus salvar um ou outro. O pregador do Evangelho deve levar sempre essa verdade em conta, para não cair o risco de querer escolher a quem pregar. Sabe aquela, você olha para a sua rua, quem que você vai falar? Como é que você escolhe? Pode ser que a pessoa mais simples, de entre os seus ouvintes, vá se tornar um instrumento maior para o reino de Deus. Não cabe ao pregador fazer essa escolha. Quando ainda estava no seminário, um professor, doutor, ele disse que não achava certo que um doutor em teologia, alguém que tivesse estudado muito, perdesse o seu tempo ensinando um pequeno grupo de pessoas, ou falando para poucas pessoas. Seria um desperdício. No entanto, não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que Filipe estava em Samaria, no ministério pujante, muitas pessoas se convertendo ali, acontecendo uma revolução. No entanto, o Espírito pegou Filipe e levou para o deserto para pregar para quantas multidões? Para uma pessoa. Aquele homem era importante. Aquele homem levou o Evangelho para a sua terra. E aí quando a gente vê, por exemplo, sinais do conhecimento de Cristo na Índia, na China, em lugares muito distantes de Israel, foi de pessoas que se converteram e saíram levando o Evangelho que conheceram. Jesus, ele tirou um tempo, sendo Deus, para falar com crianças, com mulheres, recebeu crente indeciso à noite, foi conversar escondido. Se Jesus não escolheu o público para as suas preleções, quem somos nós para o fazer? Paulo deixa claro que quem decide sobre a salvação é Deus, e que todo o que crê não será confundido. Deve ser associado à igreja, deve ser recebido como irmão. Se creu e invocou o nome do Senhor como Salvador, não resta dúvida, devemos estender a desça da companhia e recebê-lo como irmão. Mas em quarto lugar, nós veremos que Deus exige da igreja envolvimento e investimento na evangelização. Nos versículos 14 e 15, vai mostrar essa verdade. Evangelização pode não ser a preocupação de muitos, mas é a preocupação de Deus. Seus filhos adotados em Cristo, que foram alvos do seu grande amor, ainda estão perdidos no mundo. Muitos deles guiados por Satanás por não conhecer a salvação. Estão distantes do Pai, porque ninguém lhes falou da salvação. Você pode até achar essa situação natural, pois o homem é pecador e por natureza está sempre fazendo o que é errado. Mas para o Pai, que deu o Filho dele para morrer por aquele pecador, não é algo natural. A Trindade se envolveu na salvação do homem. Houve um investimento altíssimo na alma humana, e é inaceitável que qualquer dos filhos de Deus ainda permaneça sem o conhecimento de Deus. Paulo afirma que essa situação é uma vergonha para nós, em 1 Coríntios 15, 4. Diz: se alguém ainda não tem o conhecimento de Deus, é para vergonha vossa. Devíamos nos envergonhar diante de Deus por manter a salvação dentro dos nossos arraiais, por nos acomodarmos
diante das paredes da igreja, deixando os escolhidos de Deus junto com os perdidos lá fora. É cômodo para nós, mas é inaceitável para Deus. Jesus, compadecido da multidão, diz: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos, diz: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Deus fez por nós tudo o que seria necessário para sermos salvos. Não faltou nada. Ele investiu em nossa salvação e nós fomos salvos. Deus aceitaria então que, tendo recebido a salvação, nos acomodássemos e nos calássemos, tendo na nossa mão algo tão valioso para a humanidade? É claro que não. Ele enviou profetas no passado. Ele tem enviado evangelistas hoje. Sermos missionários é um ofício comum para todos os crentes. Todos os crentes são missionários por natureza. Ele nos chamou para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9. A nossa maior missão é pregar o Evangelho. Não temos que discutir temas teológicos e nem sermos grandes conferencistas. Não temos de ter mestrado nem doutorado. Temos de ter a disposição para contar às pessoas o que Cristo fez por nós. É ser testemunha do que Cristo fez. Através de nós, Deus salvará muitos. E se nós formos responsáveis com a missão, muitos chegarão a Cristo. Paulo diz: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: conformosos são sob os pés. Conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Ele expõe aqui 4 impossibilidades. Como invocarão aquele em que não creram? Os salmos falam muito de convocação das pessoas para adorar a Deus. E nós que ouvimos, respondemos e adoramos a Deus. Respondemos com adoração, por quê? Porque nós conhecemos a Deus. Não é possível esperar que um povo que nunca tenha ouvido falar de Cristo esteja pronto para adorá-lo. Eles somente invocarão o seu nome se conhecerem, se crerem nele. Isso dependerá do cumprimento da nossa missão de apresentarmos o Salvador a ele. O texto diz: e como crerão naquele de quem nada ouviram? Conhecedores da história contam sobre seus heróis. Falam dos homens e das mulheres que deram sua vida no combate, na defesa da sua pátria. Mas somente os conhecedores da história é que poderão conhecer a história. Os demais não. E é nosso dever. O Salmo 67, 1 e 2 diz: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Deus, ele se apresentou a nós, nos abençoou para que nós, cientes do seu poder e da sua grandeza, sejamos propagadores do seu nome. Os homens precisam ouvir falar de Cristo para que possam crer nele. E o texto ainda diz mais: e como ouvirão se não há quem pregue? Quem irá? É comum que confiemos tarefas importantes para outros. O problema é que falta aqueles que vão nos representando. É preciso ter pessoas que preguem. As pessoas precisam de outras pessoas responsáveis que falem de Cristo a eles. Assim como você ouviu alguém contar de Cristo e você creu, as pessoas esperam que você vá lá. Elas estão à espera de você. Eles precisam das palavras que você tem retido no teu coração e na tua boca. Se ninguém pregar, eles não ouvirão, eles não crerão na verdade. E Paulo ainda diz mais: e como pregarão se não forem enviados? Quem não tem coragem de ir, deve investir no trabalho. Outros vão então te substituir, não há justificativa. Quando nós fazemos mutirão, a gente tem feito pouco porque não temos construído, mas aqueles irmãozinhos mais idosos, que não têm força para trabalhar, eles pagam a diária. Eu não posso trabalhar, eu tenho problema na coluna, eu vou lá então pago um servente que vai trabalhar no meu lugar. Este é o princípio. Quem não vai deve enviar outros no seu lugar, deve custear as suas despesas. A igreja presbiteriana, para quem não sabe,
ela investe 55% de toda a renda que vai para o Supremo Concílio na Junta de Missões, para a evangelização. 55% do dinheiro da igreja é para a evangelização. Então, meus irmãos, quando nós entregamos o nosso dízimo da igreja, ele vai ser enviado para lá, e esse dízimo será usado para a evangelização. Quem deixa de ser dizimista, se a gente lê lá em Malaquias, vai dizer que está roubando a Deus. Porque Deus, ele sustenta a sua obra através do dinheiro que é colocado para a igreja, é entregue para a igreja. É Deus que sustenta a obra, porque o dízimo não é meu, o dízimo é de Deus. É Deus que sustenta, é Deus que paga o pastor, é Deus que sustenta a sua obra para que se compre o material para a evangelização. Então não importa quem somos e o que temos, o que importa é que recebemos de Cristo tudo o que é necessário e devemos então ser responsáveis para investir na evangelização. Mas em quinto lugar, nós veremos que a tarefa da igreja é pregar o evangelho, não é converter o ouvinte. Veja que muitas vezes fala assim, mas eu preguei e ninguém creu. Parece que é inútil. O meu trabalho não é converter, o meu trabalho é pregar. Conheço a história de um homem que se converteu ainda muito jovem e tinha um amigo muito chegado. E ele falou para esse amigo constantemente, até que ficaram velhos. E já bem velho, esse homem faleceu, o crente faleceu. E seu amigo chegou lá no caixão e disse, você orou por mim durante todo esse tempo. Você insistiu comigo, eu agora vou seguir o que você tanto falou. Ou seja, talvez ele morreu achando que todo o trabalho dele foi inútil, mas não foi. Vou citar aqui outro exemplo que eu vi sobre um pastor, que diz assim, ele chegou já no final do tempo onde ele estava na igreja, ele iria mudar de igreja, e ele falou assim, eu estou desanimado com o meu trabalho, porque eu estive aqui na igreja há tanto tempo e parece que tudo que eu fiz foi inútil, ninguém ouviu. Aí alguém se levantou e disse, não pastor, o senhor está errado, porque teve um dia que eu ia me suicidar, eu ia destruir minha vida, então eu entrei aqui na igreja e o senhor pregando, o senhor trouxe uma palavra para o meu coração e é por isso que eu estou vivo. Aí o outro se levantou e disse, pastor, eu estava com um problema com a minha esposa, e quando o senhor pregou uma palavra, eu me reconciliei com a minha esposa, e aí então eu estou casado até hoje, e aí várias pessoas falaram. Muitas vezes parece que o que estamos fazendo é inútil, mas não é, porque quando nós cumprimos a nossa tarefa, é o Espírito de Deus que vai agir. O que você acha que deve ser feito para atrair pessoas a Cristo? Muitas ideias já foram colocadas em prática. Vi pessoas se tatuarem para evangelizar surfistas. Vi evangelização com cantores, com pessoas pintando quadros, pessoas famosas convidadas. Já vi um pastor dizendo que para atrair jovens para a igreja, se necessário, ele colocaria uma rampa de skate dentro do templo. Uma história impressionante é a dos moravianos. Eles fizeram algo totalmente incomum. Para evangelizar escravos que viviam presos nas minas, eles se entregaram como escravos, sabendo que eles nunca mais sairiam daquele lugar. Eles morreriam como escravos, mas eles fizeram isso para que aqueles escravos que estavam lá pudessem conhecer o Evangelho. Nem sempre será necessário fazer um sacrifício assim tão grande, mas pregar o Evangelho é nosso dever, e devemos exercer esse ministério com zelo, o zelo que esse assunto requer. Porém, há algo a ser dito, o nosso dever é pregar, nosso dever não é converter. Quando vimos o ministério de Moisés, quando chamado por Deus, lhe foi dito que ele falaria para Faraó, e que Faraó não daria ouvidos. Fala assim, foi inútil falar com Faraó. O profeta Ezequiel foi dito a mesma coisa, pregue, mas eles não te darão ouvidos. Isaías, ao final da sua vida, diz, quem creu na nossa pregação? Quando pregamos a várias pessoas, elas se convertem, e a gente fica feliz. Quando a gente prega e ninguém se converte, a gente fica triste, acha que o nosso trabalho não teve proveito nenhum. Para evitar esse sentimento, que esse sentimento tome conta da nossa mente, Paulo diz, mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? Paulo lembra o questionamento de Isaías, pois ele é o nosso quando não há conversão após pregarmos. Ele lembra que nem todos obedecerão e nem todos crerão.
Esse não deve ser o nosso questionamento, pois Deus ele não nos comissionou para converter pessoas, mas para pregar a elas. Um dos grandes pregadores da história é Noé. Noé pregou por cerca de 120 anos. Ninguém se converteu. Ninguém entrou na arca. Ninguém quis entrar ali e todos eles foram mortos. Mas só entrou na arca aqueles que Deus queria que entrasse. Quando Deus falou para Noé, disse: Noé, faça uma arca e nela vai entrar você, a sua esposa e os seus filhos e as mulheres dos seus filhos. Passou 120 anos, ele falou, convidou. Ninguém entrou. No entanto, aquelas pessoas que morreram, elas não vão poder dizer que elas não tiveram oportunidades. Deus só salvou o que quis salvar, porém todos os que morreram não se justificarão por não terem sido convidados. Paulo diz mais: e assim a fé vem pela pregação e a pregação da palavra de Cristo. Aqui Paulo expõe qual deve ser o teor da nossa mensagem, a palavra de Cristo. Não se pode prometer o que Deus não prometeu. Não se pode ensinar o que Ele não ensinou. Não podemos retirar e nem acrescentar nada às suas palavras. São elas que converterão o coração incrédulo. O Espírito Santo foi enviado para lembrar aos apóstolos o que Cristo disse. João 14, 26. Não era para criar e inventar nada. Apenas preguemos as suas palavras e elas serão palavras transformadoras. Paulo questiona sobre os que não se converteram. Mas pergunto: porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Pergunto mais: porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu vos porei em ciúme com o povo que não é nação, gente insensata, eu vos provocarei a ira. Veja que os incrédulos judeus, como os incrédulos atuais, ouviram a mensagem. A palavra foi pregada. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Ouviram, mas foram tomados de ciúme por causa da conversão dos outros. Gentios são os povos que não fazem parte do povo de Israel. Somos nós. Nós ouvimos o Evangelho e cremos, ao passo que Israel ouviu e tapou os ouvidos. Por isso Israel foi chamado por Isaías de um povo rebelde e contradizente. Assim também acontece com aqueles que ouvem hoje o Evangelho e não querem crer. São duros. O nosso dever é pregar. Converter é atribuição do Espírito Santo. Meus irmãos, hoje nós tratamos do tema conhecendo aspectos da evangelização. Nós vimos que grande parte do alvo da evangelização está dentro da igreja. Nós vimos que não é tarefa da igreja questionar o destino dos nossos ouvintes, mas mostrar-lhes o caminho. A igreja não pode escolher o alvo da evangelização, mas deve pregar a todos. Vimos que Deus exige da igreja envolvimento e investimento na evangelização. Por último, vimos que a tarefa da igreja é pregar o evangelho, não é converter os ouvintes. Cumpra a tua missão e prega o evangelho. Essa é a missão de todos aqueles que foram salvos por Jesus Cristo. É tua missão, assim como é minha também. Que nós sejamos responsáveis e que possamos ter filhos da fé. Uma pessoa que se casa e que não tem filhos, ela fica preocupada, ela fica triste, ela quer adotar criança porque querem ter um filho. Eu digo para vocês, com o prazer de quem já teve filhos da fé, que não existe prazer maior do que poder dizer: eu levei alguém a Cristo. Aquela pessoa se converteu depois que eu falei de Cristo a eles. Então, tenham filhos na fé. É um prazer que só aqueles que os tiveram poderão contar para outros. Amém?